Eu quero, nesse momento, compartilhar com você mais um pouco daquilo que eu tenho aprendido através da palavra de Deus, que está escrito que Deus não muda, que não há em Deus nenhuma sombra de mudança nem de variação. Tem um texto na palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas 13, onde está registrado um fato que ocorreu com o rei Davi, no momento que Davi resolveu buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. O texto fala que, pelo motivo dos judeus terem desobedecido a Deus, Deus permitiu que o inimigo, os filisteus, viesse até Israel e levasse a Arca da Aliança lá para o meio deles. E quando os filisteus levaram a Arca da Aliança do Senhor para o meio deles, começou a vir sobre aquele povo doenças, enfermidades. E o texto diz que quando Davi se tornou rei, Davi resolveu, em uma assembleia com as lideranças judaicas, buscar de volta, ou trazer de volta, essa Arca da Aliança para ficar com eles entre os judeus. Mas quando eu li esse texto pela primeira vez, eu ouvi que ocorreu um fato ali que foi destruído, Deus matou Uzá, que era um dos empregados de Davi, só porque Uzá tocou na Arca da Aliança. Aí eu fiquei pensando, rapaz, o que será que isso aconteceu? Deus faz coisas sem lógica, ou sem que antes Deus advirta ao ser humano como é a forma correta, para que, se ele vier a cometer o erro ou desobedecer, ele receba a punição. Quando eu aceitei pela primeira vez, li a palavra de Deus e encontrei escrito em Mateus 7, onde Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a uma pessoa, a um homem que construiu sobre uma rocha. Vem as tempestades, vem as dificuldades, mas ele continua firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem que construiu sobre a areia. Quando vem as tempestades, derruba essa casa. Então eu fui lendo a palavra de Deus e fui vendo que Deus, ele é fiel à sua palavra. Ou seja, quando a pessoa cumpre o que Deus manda, ou faz o que Deus manda, Deus recompensa a pessoa pela sua obediência. Mas quando a gente começa a congregar em algumas denominações, e que você começa a fazer uma comparação entre o que Jesus ensinou e o que os líderes daquelas denominações praticam, você começa a entrar em parafuso. Você diz: tem alguma coisa errada, ou Deus mudou, ou Jesus mudou os ensinamentos dele, ou então essa igreja ou essa denominação está agindo de forma errada. Mas é normal que nós, como seres humanos, nós gostamos mais da bagunça, do que da organização. É mais fácil a gente se adaptar às coisas erradas do que às coisas corretas. Quando eu fui ler esse texto e fui meditar sobre ele, o que tinha ocorrido ali, eu descobri que quando Davi se tornou rei, Deus não chamou Davi porque Davi era melhor do que os irmãos dele, do que os outros soldados que existiam na época. A única coisa que Deus viu em Davi foi um coração disponível e voluntário para obedecer ao que Deus determina na sua palavra. Só que quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, existia uma lei ou uma norma que tinha sido estabelecida por Deus ainda na época de Moisés. Davi não era nem nascido, e tinha uma norma que dizia que a Arca da Aliança, quando ela fosse mudada de local,
quem tinha que fazer isso era os levitas. Quem tinha que levar eram os levitas, os sacerdotes, eles carregavam essa arca da aliança. Não era qualquer pessoa, a pessoa tinha que ser uma pessoa que fosse escolhida, separada por Deus para fazer essa transferência ou esse trajeto. Só que Davi, pelo fato dele ter sido escolhido por Deus como para ser um rei, não sei se ele não observou esses princípios. E Davi, a palavra de Deus diz que Davi, após ter feito uma reunião com as lideranças de trazer de volta a arca da aliança, Davi resolveu buscar essa arca da aliança. Só que Davi levou um carro de boi para trazer a arca da aliança do Senhor em cima de um carro de boi. E quando chegou na estrada, que o carro de boi estava para virar e a arca ia caindo, Uzá, coitado, colocou a mão para segurar. E quando ele tocou na arca da aliança, naquele momento ali ele foi fulminado, ele morreu. E Davi agora, nesse momento, Davi deixou a arca da aliança lá, temeu a Deus e foi procurar saber de que forma ele podia trazer a arca da aliança, que não era conforme a vontade de Davi, não. Ele tinha que obedecer a Deus. Às vezes tem que ser assim, né? Os homens nas igrejas eles estão fazendo isso, fazem do jeito que quer. Por exemplo, talvez tenha sido por esse um desses motivos que você vai encontrar no Salmo 139, Davi dizendo: foi-me bom ter passado pela aflição, porque antes disso eu andava errante, mas agora eu observo a tua lei. Ou seja, eu vivo agora observando os princípios estabelecidos na tua palavra. Porque quando ele não tinha passado pelas aflições, Davi talvez se achasse o tal, aquela pessoa que tem poder, que tem capacidade de resolver os seus problemas do jeito que quer. Mas quando ele passou por esse momento e por vários outros, ele agora começou a observar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Talvez você não tenha até hoje recebido, né, alguma coisa que você encontrou prometida na palavra de Deus, porque você não tem dado ouvido aos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprenda isso: para todo direito existe um dever a ser cumprido. Então é por isso, talvez você chegue nas religiões, nas igrejas, é só fazer isso, você faz aquilo que você vai receber, e você não recebe. Aí vem a sua incredulidade, né? Você diz: é Deus que está mentindo. Mas não é Deus que está mentindo, Deus é fiel. Ele disse a Jeremias que ele vela de dia e de noite para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que nós podemos confiar em Deus, porque Deus, nele não há sombra de variação. O que ele promete, ele cumpre. Mas para que ele cumpra, é necessário que o homem também obedeça a palavra dele. Então veja que Davi, naquele momento ali, talvez ele tenha pensado assim: se Deus me escolheu para ser rei, é porque eu sou bonzão, é porque eu tenho a capacidade, né? Eu posso fazer do jeito que eu pensar, do jeito que eu desejar. Você vê que o texto diz que ele foi lá, consultou as lideranças para saber se ele podia trazer a Arca da Aliança para lá, para Israel. E no momento que todo mundo disse pode trazer, só que Davi pensou: já que o povo, a liderança decidiu, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, meu amigo, você tem que entender que existe Deus que é soberano. Existe um Deus que ele não precisa da ajuda do homem. Deus é ao pé da letra. As coisas de Deus é assim: ou é ou não é. Para Deus não existe meia palavra, né? Não existe metade, tem que ser sim, sim, não, não. Ou é ou não é. É verdade ou é mentira. Negócio de meias verdade, não existe isso com Deus, não. Para Deus tem que ser verdade, tem que ser a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que o homem faz com dúvida é pecado. Porque tudo que você fizer com dúvida, a Bíblia diz que não provém de fé. Mesmo que você faça, entenda isso, mesmo que você esteja fazendo aquilo que é certo, que a palavra de Deus diz que é certo, mas se você fizer duvidando, você está pecando. Porque para Deus ele quer certeza. Eu acho tão lindo quando eu leio a história de Moisés. Você vê que Deus, um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, criou o homem. Deus é capaz de descer ao nível do homem e começar a dialogar com o homem. Deus dizendo que ia levar ele até o Egito e que Deus iria com ele, mas Moisés começa a questionar: eu não posso, eu não vou, eu não quero. E Deus até que no final acaba aceitando a justificativa de Moisés, porque Deus diz: tá bom, Moisés, já que você não quer falar com o faraó, seu irmão Arão vai falar. Você vai falar com Arão e Arão vai falar com
Faraó. Então veja bem como Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que ele não exige do ser humano nada daquilo que o ser humano não possa fazer. Porque no momento que você dispõe o seu coração a fazer a vontade de Deus, primeiro você tem que buscar saber de Deus qual é a vontade dele para a sua vida. E no momento que você faz isso, aí Deus vai lhe dar todas as ferramentas, vai lhe capacitar para que você faça aquilo que ele exige de você. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, o que Jesus exige de você é mais não faça do que faça. A religião ensina, faça, faça, faça. E se você for ver os mandamentos de Jesus, está mais Jesus dizendo, não faça do que faça. Entendeu? O que Jesus faz é te libertar de muita coisa que você faz, né? De muitas coisas que o seu pensamento exige de você, os seus desejos exigem de você, que lhe escraviza, né? O mundo exige de você, a sociedade exige de você, a religião exige que você faça, mas com Jesus é diferente. Jesus diz assim, não faça, não faça. Por isso que ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito na palavra de Deus que aquele que se submete a alguma coisa é escravo daquilo que escraviza. Quantas pessoas escravizadas pelos vícios, né? Porque no coração dela o desejo está, eu tenho que beber para fugir dos meus problemas, né? Eu tenho que fazer, tenho que usar drogas porque eu não tenho coragem de enfrentar os meus problemas, porque eu não consigo resolver eles sozinho. Mas eu quero dizer, no momento que você convidar Jesus, Jesus vai te ajudar a resolver esses problemas que tem te levado a beber, tem te levado a fumar drogas, né? Usar drogas, né? Aquelas maiores dificuldades que você tem tentado enfrentar e que tem sofrido, muitas delas não há necessidade, mas porque o mundo diz que você tem que fazer, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Então no momento que você entrega a sua vida a Jesus, Jesus vai lhe ensinar, rapaz, você não precisa disso. Para você viver, você não precisa. O que você precisa tão pouco, pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar o que você precisa para viver. Agora o mundo coloca diante de nós, o mundo provoca em nós desejos, né? Desejo e mais desejo, né? O homem desejando ficar rico para poder com dinheiro ele conseguir realizar os desejos do coração dele, para ser amigo do mundo. É o homem querendo ter várias mulheres, pensando que com várias mulheres ele vai realizar a tara dele. É o homem querendo trocar de mulher porque acha que com a outra mulher ele vai conseguir se satisfazer. É tudo essa bagunça no mundo, né? É o cara querendo buscar um curso porque ele pensa que se ele conseguir tal curso, ele vai ser superior aos outros, ou ele vai conseguir mudar a realidade das coisas. Não é não. Você não vai conseguir nada, mudar nada. Você apenas pode conseguir conhecer a verdade, mas a verdade ninguém consegue mudar. Talvez você esteja sofrendo porque você não sabe quem você é, né? Porque diante de Deus, o homem é o homem. Acabou, o homem é. Agora, você pode estar pensando assim, eu sou inferior aos outros, porque o outro conseguiu isso, então no dia que eu conseguir, eu vou me tornar superior ao outro. É besteira isso. Você é quem você é, você já nasceu pronto. Deus já te fez pronto. O que você precisa é pedir sabedoria a Deus para poder usar a capacidade, a inteligência que Ele te deu, para você conseguir aquilo que você precisa. E quando você não conseguir, Deus te dá aquilo que você necessita, né? Não aquilo que você deseja, porque está escrito na palavra de Deus. Vocês pedem muitas coisas a Deus e não recebem, porque pede mal, pede para usar para os seus próprios desejos, né? Para os seus próprios prazeres. Mas quando você pedir a Deus aquilo que você necessita, Ele vai lhe dar. Por isso que Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não são as demais coisas que você deseja, não. São as demais coisas que você precisa para viver dentro do reino de Deus. Ou seja, para fazer as coisas de acordo com a boa vontade de Deus. Não é que Deus seja egoísta,
né, que só quer que você faça a vontade dele, não. É porque a vontade de Deus é perfeita. E quando você faz a vontade de Deus, aí você se torna um cara feliz, porque você entende por que eu nasci, eu sei agora para que eu nasci, qual foi a intenção de Deus em ter permitido que eu nascesse. Aí você vai entender, rapaz, como eu sou capacitado. Aí você vai mostrar ao mundo a diferença daqueles que servem a Deus. Aí o mundo vai entender e dizer, rapaz, agora eu vi uma pessoa que vive bem, porque ela está vivendo dentro do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas com determinados fins, com determinados propósitos. Então, para que você esteja bem aqui nesse mundo, você precisa se encaixar no propósito de Deus. É como, vou dar um exemplo claro, é como que fosse um computador. Um computador, ele vem com o sistema dele, né? Mas você pode instalar qualquer tipo de programa nele, certo? Então você é como um computador. Agora você precisa permitir que Deus instale dentro de você o programa de Deus, que é o Espírito Santo. Mas talvez o que esteja instalado dentro de você nesse momento seja o programa de Satanás. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Talvez os seus pensamentos que estão na sua mente são pensamentos satânicos. Não é que o diabo esteja dentro de você não, mas os seus pensamentos são pensamentos satânicos, são pensamentos de fazer o que o mundo quer. Mas no momento que você abrir o seu coração, né, que a palavra de Deus diz que o coração é o local onde o Espírito de Deus pode habitar. Mas para que o Espírito de Deus venha habitar dentro do seu coração, é preciso que você se renda, né? Se renda a Jesus Cristo, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aí o Espírito Santo vem habitar dentro de você e vai lhe ensinar a palavra de Deus e lhe ensinar o caminho de Deus, para que os propósitos de Deus possam se concretizar na sua vida. Mas para isso você tem que se submeter, porque tem muita gente que já recebeu o Espírito Santo de Deus, mas a mente delas não é a mente de Cristo, é a mente mundana. Então, se você for ler Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo isso? Paulo disse, a minha mente agora é a mente de Cristo, são os pensamentos de Cristo, através da palavra de Deus, é que Paulo conseguiu ter essa mentalidade. Se você for ler João 17, você vai encontrar Jesus dizendo aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. Através dos ensinamentos de Jesus estava limpando a mente dos primeiros discípulos. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus é que purifica, é que limpa os teus pensamentos, as tuas ideias, as tuas ideias tortas, os teus pensamentos errados a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, a respeito das pessoas, né, a respeito do mundo. Você pode estar com essa mentalidade, com esse entendimento completamente deturpado a respeito da vida, mas a vida é boa, a vida é bênção, porque foi Deus que fez, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele viu que é bom. Já está tudo feito, Deus já fez. Agora o problema do homem é que ele não quer ler o manual de Deus para saber como viver, como usar e como desfrutar das coisas boas que Deus criou. Porque o inimigo das nossas almas, o que mais ele faz é isso, é perturbar as pessoas para que as pessoas não descubram o que é bom, né, o que é a verdade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aprenda isso. Quando você descobre a verdade, não é para você mudar a verdade, é para você aprender a lidar com a verdade. Quando você descobrir quem é você não vai mudar você apenas vai aprender a saber lidar com você mesmo. E quando você aprender a lidar consigo mesmo, com você, aí você vai saber lidar com Deus, você vai saber lidar com o seu semelhante. Lá em Gênesis está escrito que quando Deus criou todos os animais, Deus trouxe cada um para que Adão fosse colocando nome naqueles animais. Eu procurei entender por que Deus fez isso. Sabe por que Deus fez isso? Porque quem iria se relacionar com os animais era Adão. Então Adão precisava colocar nome em cada um deles. Talvez o nome dos animais que Deus tem é outro nome. Mas como não era Deus que ia se relacionar com os animais, Deus mandou que Adão colocasse nome em cada um para que ele pudesse saber relacionar. Então você aprenda isso. No momento que você descobrir quem é você, quem é Deus, quem é o seu semelhante, você vai aprender a lidar com os três. Né? Não precisa você saber quem é o diabo, não. Você só precisa aprender a lidar com Deus, com você, aliás, com você mesmo,
com Deus e com o seu semelhante. Deixa o diabo de lado que Deus resolve o problema dele. Jesus já resolveu. Não queira aprender as coisas do diabo não, porque tudo que o diabo ensina não presta. Tem gente que fica lidando, querendo aprender as astúcias do diabo. O diabo todo dia ele inventa uma mentira diferente. Se você for tentar entender ele, você não vai conseguir porque ele é mentiroso. Agora entenda Deus, que Deus é fácil de você entender. É só você ler a palavra de Deus que você vai entender Deus. É tão lindo Deus, Deus é tão maravilhoso. Por isso que está escrito em João 8,32, Jesus disse assim: você sabe por que vocês não entendem a minha palavra? É porque vocês não querem obedecer. Deus é simples de a gente entender ele. Deus é maravilhoso, é bondoso, Deus é fiel, Deus não muda. Quando você aprende uma coisa sobre Deus, aquilo não muda, Deus é o mesmo. Entendeu? Você pode contar com ele no momento da necessidade, porque ele não muda. Glória a Deus. Agora aprenda a entender quem é Deus, quem é você e quem é o seu semelhante, que você vai ver como é bom a gente conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você se conhece. E rapaz, eu não vou querer a glória de Deus para mim não, porque eu não tenho nem capacidade de carregar essa glória. A glória é dele. É o que tem acontecido comigo hoje. Glória a Deus. Entendeu? Hoje eu sei quem eu sou. Eu não estou preocupado com a sua opinião a meu respeito, se você vai gostar do que eu estou falando, nem se você não vai gostar. Não estou nem aí. Entendeu? Hoje eu estou me conhecendo quem sou eu diante de Deus. Não é o seu elogio, não é a sua crítica que vai mudar a minha pessoa. Não é seu conceito a meu respeito que vai mudar o meu conceito a respeito de mim, nem o meu conceito a respeito de Deus. Deus me conhece. Deus sabe do meu coração, Ele sabe dos meus desejos de fazer a vontade dEle, e é o que eu mais tenho buscado. Então aprenda isso. Quando você descobrir quem você é, você não vai nem estar preocupado com a opinião das outras pessoas, se elas vão achar que você está certo, que você é bonito, que você é feio. O importante é que você sabe quem você é. Então faça isso. Busque entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.